Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, a Igreja Católica inteira se rejubila pela eleição do Sumo Pontífice Leão XIV. E nesta liturgia elevamos nossas sinceras orações para um pontificado frutuoso. Nada mais oportuno para meditar e aprofundar a nossa profissão de fé na Cátedra de São Pedro, detentora da verdade, da verdadeira fé católica e apostólica, que em Roma, banhada pelo sangue de São Pedro e São Paulo, está instalado o seu fanal que irradia pelo orbe inteiro, ofuscando as trevas das heresias e cismas. Onde está o Papa, está Pedro. E onde está Pedro, está Cristo. Ainda ecoa forte em nossos ouvidos as palavras dos lábios de nosso Senhor ao pescador Simão: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que significam estas palavras? E por que nosso Senhor as disse a Simão? O termo Pedro é latinizado. O termo em português atual seria mais claramente a palavra rocha. Portanto, traduzindo para uma linguagem mais clara, Simão escutou do Divino Mestre: tu és a rocha, e sobre esta rocha edificarei. A mudar o nome de Simão, nosso Senhor lhe dá o significado de sua missão: ser a rocha, não terra e nem areia, mas o sustento firme de um edifício a ser construído. Isso recorda aquela parábola em que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, onde as intempéries não a derrubam. A Igreja Católica é edificada durante o tempo através de São Pedro e de seus sucessores. Como isso se dá? No Concílio Vaticano I foi solenemente proclamado o dogma da infalibilidade papal, que ensina que o Papa é infalível a usar a Cátedra de Pedro. Isto é, o munus de ensinar a verdade em questão de fé e moral, ao proclamar solenemente um dogma de fé. Isto se dá por uma questão, seja de fé ou moral, se faz necessário ser proclamada, ou por questões de disputas teológicas, ou a pedido dos fiéis para esclarecimento de uma verdade ainda não tão clara totalmente, e para o ofuscamento das heresias que ferem a unidade da Igreja Católica. Portanto, o Papa possui esta particular assistência do Espírito Santo. Isso é bem esclarecido ao observar como nosso Senhor ensinou aos seus discípulos e que acabamos de ouvir no Evangelho. Ao realizar duas perguntas teológicas,
que se fundem em uma única. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E quem dizem vós que eu sou? A resposta popular era confusa e supersticiosa. A dos discípulos era um silêncio. Pois e pá, não ousavam a responder o que não sabiam. Como afirmar que Jesus era o Messias esperado? E ainda mais, que era o Filho do Pai eterno, portanto, da mesma natureza do Pai. Como a inteligência humana era acessível a esta realidade, a não ser por uma inspiração sobrenatural? De repente, corta seu silêncio e Simão, que era um pescador e até então não letrado, responde com uma precisão particular. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Desse modo, nosso Senhor esclarece o que é um Papa. Quando ninguém alcança a resposta, Deus ilumina o Papa para esclarecer a Igreja inteira sobre os mistérios da fé. E assim é edificada pelo esplendor do Espírito Santo nos lábios do seu chefe visível. Simão agora, Pedro, a rocha firme, também recebe as chaves do reino dos céus. Este reino é a Igreja. São Pedro possui uma autoridade diferenciada, onde pode ligar e desligar. Isso quer dizer que ele tem a autoridade sobre a Igreja inteira, sobre o reino dos céus. Com Pedro, as portas do inferno não prevalecerão. E isso é uma promessa de nosso Senhor. Aqui na terra, a igreja é militante. E o inferno uiva contra esta magnífica edificação. Tais uivos escutamos nos quatro cantos, quer dizer, de todo tipo imaginável possível. Mas, enquanto estamos sob a proteção de Pedro, estamos seguros. E as ovelhas que se aventuram com outros pastores fogem do redil seguro, e fora desse redil não está a promessa do Senhor. Ó Mãe da Igreja, nos protege contra os lobos que tantas vezes se disfarçam de ovelhas para dividir o redil de seu filho. E sustenta o Papa Leão XIV nesse início de pontificado, para dispersar com coragem a acauteia uivante que anda pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.